Senhor Deus, Pai, aqui está o teu servo. Senhor, nós estamos com o coração aberto, ó Pai, para a palavra que o Senhor tem para nos falar, ó Pai. Toma nossas mentes, toma nossos corações, ó Pai, e usa o teu vaso nesta noite. Senhor, nós queremos desde já te agradecer em nome de Jesus. Amém, Senhor. Paz, Senhor, amada igreja. Graças a Deus estamos mais uma vez reunidos para louvarmos, bendizemos e agradecemos ao nome do Senhor. Já queria de imediato pedir aos irmãos que apanhem suas Bíblias no livro de 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, onde nós estaremos lendo dos versículos 17 a seguir, porque com certeza Deus tem mais uma palavra para o nosso coração nesta noite. Quando você abre a palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus, quando você a ouve com o seu coração aberto, pode ter certeza que Deus estará falando com cada um de nós em nome de Jesus. Se coloque de pé, amada igreja, e vamos ler a palavra de Deus neste momento. 1 Coríntios capítulo 17, versículos 17, ou melhor, capítulo 11, me perdoe, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 a seguir. Diz assim o Senhor na sua palavra: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E a quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém, igreja? Pode se assentar, por gentileza. Amados irmãos, nós vemos aqui, em parte desta leitura da palavra de Deus, uma advertência do apóstolo Paulo a uma igreja, a igreja localizada na cidade de Corinto, uma igreja cristã, uma igreja onde, ao invés de haver a unidade, havia divisões ali naquela igreja. E Paulo, ele está destacando aqui nesta igreja, justamente nesses primeiros versículos que nós lemos, uma distorção que faz mal à igreja. Uma distorção que ao invés, na igreja de Corinto, ao invés de trazer unidade, ela trazia divisão para a igreja. E é isso que nós estaremos aqui meditando. E Paulo, imediatamente após repreender alguns crentes de Corinto, ele já foi
para a ceia do Senhor, dizendo: olha, é assim a ceia, é desta maneira que nós temos que participar da ceia do Senhor, é desta maneira que o Senhor Jesus Cristo, o Deus da glória, deixou para nós vivemos em comunhão como corpo, como a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos que também, se nós discorremos do 17 até o 34, nós veremos que a ceia do Senhor é uma ligação da primeira e segunda vinda de Cristo. O que é esta ligação da primeira e segunda vinda de Cristo? A primeira vinda de Cristo é caracterizada como aconteceu o nascimento de Jesus, da Virgem Maria, o ministério de Jesus, de quase 3 anos e meio, e a morte, ou melhor, a crucificação, morte de Cristo e ressurreição de Cristo. Esta é a primeira vinda de Jesus Cristo. E a segunda vinda de Jesus, nós estivemos estudando ali com o presidente Vicente na escola dominical, quando soará a trombeta, ele voltará nos ares para buscar a sua igreja, para viver ali, para trazer o arrebatamento da igreja. Então nós vemos que a ceia do Senhor nada mais é do que um elo de ligação entre as duas vindas de Cristo. E nós estamos aguardando, nós estamos esperando pela segunda vinda de Cristo. E Deus nos ajude, que nós possamos perseverar até o fim, sermos fiéis até o fim, para que o dia que o Senhor nos levar aqui desta terra, nós possamos nos achegar lá e nos encontrarmos com Ele na glória para sempre, aleluia. Você sabe que ontem eu estive ali para orar por uma irmã que faleceu nesta manhã. Fui ali, graças a Deus, orei por ela, ali na UTI, mas enquanto eu aguardava para poder entrar e orar por aquela irmã, ali eu vi uma senhora ali sentada, uma senhora na faixa de 60 anos, e enquanto eu aguardava, eu senti um desejo de conversar com aquela mulher, porque o seu esposo estava ali naquela UTI, e eu conversava com ela, e ela dizia: olha, sou casada há 42 anos, olha como é que está meu esposo nessa situação, e eu não sei como que entrou na conversa ali, e eu tive que me apresentar como pastor para ela. Ah, sim, eu perguntei a ela: olha, eu vou entrar a orar por uma pessoa, a senhora quer que eu ore pelo seu esposo também? Lógico que eu quero que o senhor ore pelo meu esposo. O meu esposo também é um pastor, ele está ali naquela UTI. E ela dizia ali, muito triste, o que é normal, quando nós temos algum ente querido que está padecendo. Ela dizia: olha, meu esposo foi um pastor por 42 anos. Hoje ele está com 69 anos. E você sabe que há 2 anos atrás, ele teve que, nós exercemos o ministério até 2 anos atrás, quando ele entregou ali o ministério para o seu pastor líder, e disse: olha, as minhas condições físicas de saúde não me permitem mais pastorear. Eu tenho que tratar da minha saúde e assim por diante. E aquele homem foi acometido por 2 tumores na cabeça. E aquela mulher dizia: puxa vida, nós fomos fiéis com o Senhor, estamos casados há 42 anos, por que está acontecendo isso com meu esposo? Porque ele sempre foi um homem fiel, dedicado ao reino de Deus. E nesse momento eu disse a ela: olha, eu não tenho uma resposta para a senhora, eu não tenho, mas o que eu tenho a dizer para a senhora é que eu sei que Paulo padeceu na prisão, eu sei que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, eu sei que a tradição diz que Isaías passou pela guilhotina, e eu sei pela palavra de Deus que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. E aquela mulher só ouviu. E aí me chamaram, eu ali, na hora, fui lá, orei por aquela irmã.
E eu falava com o atendente de Fernandes, olha, eu também queria orar por um senhor, o nome dele é este, porque a esposa me pediu, ele falou, olha, ele está muito mal, mas não sei se vai dar. Fui lá, orei pela irmã, e quando eu estava assim, ele disse, olha, esse senhor está aqui, ó, pode orar por ele, mas só que tem um problema, ele acabou de entrar em parada cardíaca. Mas assim mesmo eu orei, eles estavam ressuscitando aquele homem. Eu não sei o que aconteceu com ele, eu saí, ali estava aquela senhora com o seu filho, e eu comecei a orar pelos dois. E depois daquela oração eu falei, olha, eu preciso ir agora, tenho um compromisso, mas a senhora tenha certeza, o seu esposo está lá com dificuldade, mas tenha certeza que Deus está no controle de todas as coisas. E aquela mulher disse, olha, depois que o senhor fez essa oração, o meu coração se confortou. Amados, é a comunhão com Deus, é nós estarmos com Deus. E aquele homem, não sei qual foi o final dele, se Deus o ressuscitou, ou se ele realmente partiu para a glória, mas de uma coisa eu sei, aquele homem pode dizer, combati o bom combate, guardei, venci a carreira, guardei a fé. Amados, aquele homem, com certeza se ele partiu, ele está na glória com o Senhor Jesus. Ele lutou por 40 anos, e que Deus nos dê vida, que Deus nos dê saúde, para que enquanto nós estivermos aqui na terra, como aquele homem por 42 anos foi fiel ao Senhor, que nós possamos ser fiéis ao Senhor, que nós possamos, enquanto tenhamos saúde, vida, disposição para batalhar e para lutar pela causa do Senhor, lutar por aquilo que o Senhor deixou sobre as nossas vidas, porque a cada um que está aqui nesta noite, eu digo com certeza que Deus tem um plano para a tua vida, Deus tem um propósito para a tua vida, e se você está simplesmente num banco, é porque você não tem buscado e dito, Deus, o que o Senhor quer que eu faça, ou quem sabe, porque você sabe o que Deus quer que você faça, mas não tem se tornado um vaso disponível e um vaso de honra para a glória do Senhor Jesus Cristo, amados. E aquele homem partiu para a glória, sim. Eu quero crer que sim, pela situação que ele se encontrava, mas ele partiu para um lugar melhor. Como essa irmã que partiu nesta manhã, eu falava com a filha dela, ela dizia, olha, eu sei que a minha mamãe foi, mas eu sei que ela parou de sofrer. Eu via naquela filha o consolo, o conforto do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos nos lembrar nesta noite da celebração da ceia do Senhor, de cumprir aquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas, de exercermos com dedicação, com esmero, de exercermos com cuidado, como algo mais precioso que Deus deixou para as nossas vidas, porque eu digo para cada um nesta noite, você não foi chamado pelo presidente da república, você não foi chamado pelo governador, você não foi chamado pelo prefeito, você não foi chamado por uma autoridade humana, mas foi chamado pelo Deus do presidente, pelo Deus do governador, pelo Deus do prefeito, pelo Deus das autoridades, e não desprezemos o chamado do Senhor, porque o Senhor precisa de cada um de nós para estabelecer e expandir o seu reino aqui nesta terra, que precisa ser levado aos 4 confins desta terra, para a glória do Senhor Jesus. É isso que o Senhor espera de nós, amada igreja. É isso que o Senhor espera, porque o sacrifício dele por nós naquela cruz é um sacrifício impagável. E era aqui que está, era isso que Paulo queria deixar como advertência para aqueles irmãos de Corinto. Paulo dizia, olha, não foi para isso que Jesus morreu, não foi para vocês trazerem divisões, não foi para vocês fazerem acepções de pessoas, não foi para nada disso que Deus vos chamou sim, não para se reunirem para o pior, pois eles pervertiam a ceia do Senhor, porque naquela época na igreja primitiva, meus amados, havia um hábito entre os irmãos da igreja,
antes deles celebrarem a ceia do Senhor, o que eles faziam? Eles faziam uma grande refeição, um grande banquete ali. E ali, cada irmão da igreja trazia um prato. Só que naquela igreja havia muitos pobres. Havia ricos e havia pobres. E o que eles faziam ali? Os ricos faziam ali, se separavam em grupo para comerem a ceia entre eles, e aqueles que eram mais pobres, era feito a acepção deles, eles eram deixados de lado, eles iam com fome para a igreja e voltavam com fome, enquanto que os ricos se espantupavam, como diz ali a palavra de Deus, eles ali se embebedavam, e como diz ali, eles envergonhavam o significado da ceia do Senhor. Justamente por isso, meus amados, que a mensagem, o título desta mensagem é Ceia do Senhor, a unidade da igreja. A ceia do Senhor, ela vem para unir a igreja. A ceia do Senhor vem para nós celebrarmos esse grande banquete para a glória do Senhor Jesus. Essa ceia do Senhor veio para nós, ali estamos juntamente com os irmãos nos alegrando, veio para nós, estamos juntamente com Cristo, e era justamente o pecado cometido pela igreja de Corinto. Veja ali no versículo 22, o que diz ali, ó: não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Aqueles irmãos de Corinto, eles pecavam contra os irmãos, fazendo acepção de pessoas. Quando Jesus veio para que nós nos tornemos um só corpo, nos tornemos numa só força, numa só equipe, numa só família, poderosa nas mãos do Deus Altíssimo. E aquela igreja de Corinto pecava também contra Cristo. Vê o que diz ali no versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. E a palavra de Deus, ela é nos deixada como um ensinamento, como uma advertência. Deus está dizendo, olha, aquele procedimento da igreja do Coríntios não deve ser o nosso procedimento. Aquela atitude, aquela prática cristã deles não deve ser a nossa prática cristã. E era o banquete que eles faziam antes da comemoração da ceia. Depois disso é que eles iam para a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, meus amados, por isso que Paulo já entrou ali, né? Quando ele diz, olha, porque eu recebi do Senhor, no 23, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. A ceia do Senhor, meus amados, ela simboliza uma demonstração do amor que é dada diante da maior demonstração de amor, diante de uma demonstração de maldade. Porque você veja bem, ó, na noite em que Jesus instituiu esta ceia, ele celebrou, na mesma noite ele foi traído. Enquanto Jesus estava dando ali o verdadeiro amor para os humanos, os humanos estavam traindo a Jesus. Ali Judas Iscariotes, ele tramava ali como tirar a vida de Jesus. Judas Iscariotes, enquanto ele tramava tirar a vida de Jesus, Jesus planejava dar a sua vida por nós. Judas Iscariotes, ele estava ali cheio de ganância pelas 30 moedas de prata que ele receberia, enquanto que Jesus Cristo, ele estava cheio de compaixão pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos vencer os pecados. Enquanto Judas Iscariotes, ele buscava o lucro por aquele dinheiro, Jesus buscava a morte sacrificial na cruz do Calvário. Vejamos que paradoxo.
na instituição da ceia, onde Jesus comemorava, ele era ao mesmo tempo dando a sua vida por nós, e ao mesmo tempo ele era traído pelo ser humano Judas Iscariote. Que paradoxo, meus amados. E que nos tempos de hoje, nós sejamos fiéis ao Senhor, jamais venhamos a tomar essa atitude em nossas vidas, jamais venhamos realmente crucificar a Jesus pelo nosso mau testemunho, crucificar a Jesus pela acepção de pessoas, crucificar a Jesus deixando o mundo invadir as nossas vidas, negar a Jesus diante dos homens, quando algumas vezes pessoas têm vergonha de dizer que Jesus mora no seu coração. Desta maneira, quando nós temos esse comportamento, meus amados, nós estamos traindo ao Senhor Jesus. E cabe-nos nessa noite, Deus está falando aqui na sua palavra, olha, não sejamos, ó minha igreja, não sejais traidora, como Judas foi traidor do meu Filho amado Jesus Cristo. E nós vemos aqui também, dentro desse texto de Coríntios aqui, que enquanto o inferno e os poderosos, eles tramavam maior orquestração para matar Jesus, ele planejava a maior forma de dar a sua vida por nós. Queridos, o inferno estava clamando de todas as maneiras, ele estava arquitetando, mas Jesus planejava, enquanto eles arquitetavam ali com os governantes, com a autoridade romana, ali com os sacerdotes ali, judeus, eles tramavam tirar a vida de Jesus. Jesus estava planejando dar a sua vida pelo seu povo, para a salvação do seu povo, e justamente ali naquela cruz, Jesus triunfou sobre todo o principado e sobre toda a potestade, aleluia. Graças a esse triunfo de Jesus naquela cruz do Calvário, ali naquela cruz, ele esmagou a cabeça da serpente. Se o diabo está por debaixo dos seus pés, foi porque Jesus veio, ele morreu na cruz, ele ressuscitou, e naquele momento que ele ressuscitou, ele colocou a serpente por debaixo dos seus pés, e como nós somos corpo de Cristo, ela também está por debaixo dos nossos pés, na autoridade e na força do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós conseguimos entender a importância disso, meus amados. E quando Jesus morreu ali naquela cruz, ele deu o grito final para o nosso êxodo. O êxodo ali no Velho Testamento simboliza a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. O êxodo para os nossos tempos de hoje, a nossa ceia do tempo de hoje. O êxodo é o grito da liberdade, é o grito da independência, da escravidão do pecado, e através do poder de Jesus, do sangue de Jesus, é que nós somos libertos de toda a influência do pecado, é que nós somos vencedores, mais do que vencedores, porque ele nos deu, quando ele disse, olha, Pai, está consumado, era o grito da independência, olha, Pai, o meu povo, a minha criação, agora eles têm o poder para a libertação do pecado. Por isso, meus amados, que o pecado não tem mais poder sobre as nossas vidas. O pecado não pode mais sobrepujar sobre as nossas vidas. E através da cruz, Jesus comprou você e eu para Deus. Como diz a palavra de Deus, ele nos reconciliou com Deus, porque o pecado faz separação entre nós e Deus, diz o livro de Isaías. E através dessa morte de cruz, essa morte nos trouxe vida. Esta morte do tormento de Jesus nos trouxe o alívio do sofrimento pelo pecado, e o seu sangue nos trouxe a redenção para a glória do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Diga aquele que está ao teu lado, pelo sangue de Jesus, nós temos a redenção, a libertação dos nossos pecados. E amados, e enquanto a traição estava sendo costurada por um apóstolo, traduzido para o tempo atual de hoje, por um líder, por um apóstolo, por um crente, e pelos líderes religiosos, Jesus, ele estava
inaugurando a ceia. Como diz ali, o cálice da nova aliança. Uma aliança que ninguém pode quebrar. Uma aliança que ninguém pode desfazer entre nós e Deus. Uma aliança que nem o diabo tem o poder de quebrar. Apenas uma pessoa tem o poder de quebrar essa aliança pelo livre-arbítrio, o próprio homem ou mulher. Só o ser humano pode quebrar essa aliança, se negando a entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, se negando a deixar que Jesus dirija a sua vida. E é justamente nesta mesma noite que foi traído, ele demonstrou, através de um símbolo imortal, o seu amor mais profundo, que é o amor ágape. Amor ágape é o amor de Deus incomparável, que nada neste mundo pode se comparar. E quando Jesus foi traído, ele ergueu um monumento de um amor sacrificial. Saiba, meus amados, o amor sacrificial de Deus é o amor ágape de Deus. Como foi dito ontem, quando ali o rei Davi queria comprar uma terra para ali edificar um altar para o Senhor. E por ele ser rei, aquele servo do reinado disse: olha, eu não quero que o seu dinheiro, eu quero doar essa terra para o Senhor. E Davi disse: olha, eu não quero nada que não me custe um sacrifício. Queridos, se nós esperamos servir a Deus sem um sacrifício, meus amados, nós estamos servindo o Senhor errado. Nós estamos servindo ao Senhor deste mundo. A Bíblia, a palavra de Deus nos diz que ninguém pode servir aos dois senhores. Ou servimos ao diabo, ou servimos a Deus. Se servimos ao diabo, o espera nos infernos, nos espera. Se servimos a Deus, o céu da glória eterna nos espera para sempre, para a glória do Senhor Jesus. E nós vemos, meus amados, que o maior sacrifício é oferecido não com constrangimento, mas com alegria. Veja o que diz ali o versículo 24, meus amados, que coisa tremenda. Diz ali, ó: e tendo dado graças, o partiu. Imagina você, Jesus deu graças. Jesus estava feliz, porque ele ia cumprir a tarefa que o Pai lhe deixou em suas mãos. Quando nós recebemos uma bênção, nós dizemos: puxa, graças a Deus, puxa, que alegria no meu coração. Jesus estava dando graças, e ele sabia que ele estava rumo, o caminho dele era o caminho da cruz. Cristo foi para a cruz como um rei caminha para a coroação. Ele foi dando graças, ele foi com alegria, ele foi com satisfação. Eu quero dizer para você nesta noite, a cruz não foi um acidente na vida de Jesus. A cruz foi pré-agendada na agenda de Deus, onde Jesus sabia que ele teria que passar pela cruz. Queridos, Deus tem uma agenda para a tua vida, para a minha vida. E esta agenda é uma agenda cheia de vitórias, mas é uma agenda onde tem muitos espinhos na nossa caminhada. Como Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Talvez algumas pessoas estejam dizendo nessa noite: mas puxa, já ouviste tantas vezes, mas não aprendestes ainda. Por isso que és vacilante na fé, por isso que não toma posse do propósito de Deus na tua vida e caminha com o seu, de uma maneira dúbia, de uma maneira cheia de dúvida no teu coração, e não se firma no propósito de Deus. Porque na verdade a palavra de Deus não tem tido vida no coração. Nós precisamos caminhar, não de uma maneira duvidosa, não de uma maneira vacilante, mas de uma certeza
certeza que aquele que iniciou a boa obra no nosso coração, Ele a fará se cumprir, desde que sejamos fiéis com Ele até o fim, para a glória do Deus Pai. Deus está dizendo nesta noite, não foi o acidente, a cruz não, na vida do meu filho Jesus Cristo não, não foi nenhum tipo de acaso não, com tudo que o diabo, suas hostes vieram, eu determinei, e Jesus, nesta cruz, não foi fracasso, mas foi o lugar onde Jesus, o meu filho, resgatou a minha humanidade, reconciliou a minha humanidade mais uma vez comigo. É este lugar que a cruz nos levou, a reconciliação com Deus Altíssimo. Diga para aquele que está ao outro lado, a cruz nos levou a reconciliação com Deus. Amados, outra coisa muito importante, se você ler toda a trajetória de Jesus para o Gólgota, para o Calvário, Jesus foi, e em nenhum momento ele murmurou, em momento algum Jesus murmurou. A Bíblia diz, em tudo dai graças. A Bíblia diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia. Você imagina, ele foi como alguém estava para ser coroado. Ele foi sem murmurar. Ele foi sem olhar para os lados, ele foi olhando para o caminho que Deus havia traçado para ele, e deste caminho, quando ele não teve força, Deus preparou alguém para carregar a cruz para Jesus, mas Jesus continuou caminhando, de toda maneira sofredora, padecendo, com dificuldade, porque ele foi açoitado, porque ele foi injuriado, porque ele foi realmente injustiçado, de todas as maneiras que nós possamos imaginar, meus amados. Queridos, vamos aprender com o que Cristo fez, para que nós sejamos bem-sucedidos. E Cristo não vai para a cruz como uma entrega, ou melhor, vai para a cruz como uma entrega voluntária. Ele se entregou voluntariamente. Ele não foi coagido. Tanto é verdade que ele disse, Pai, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Quando ele orou assim na cruz do Calvário, ele estava dizendo, Deus, é doído, é dolorido, é humilhante, é muito sofrimento, mas se é esta trajetória que o Senhor determinou para mim, assim seja, porque maior é o teu propósito do que quaisquer coisas que o mundo pode me oferecer. Amados, nada do que o mundo te oferece é melhor e maior do que o propósito de Deus na tua vida. Diga, nada do que o mundo me oferece é melhor ou maior do que o propósito de Deus sobre a minha vida. E nós encontramos ali, meus amados, duas verdades, nesse versículo 24, onde nos diz ali, veja ali, ó, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Que o corpo de Cristo é dado à igreja pelo Pai. Deus deu o corpo de Cristo para a igreja. E a igreja, aliás, no livro de Efésios, capítulo 1, para esse versículo 22 e 23, diz que a igreja é o corpo de Cristo. Quando eu e você estamos fora da igreja, quando alguém está fora da igreja, está fora do corpo de Cristo. Está fora do propósito de Deus. Está negando o grande presente que Deus deu
que foi o corpo de Cristo que padeceu na cruz por amor a nós. E ali Jesus disse: isto é o meu corpo dado por vós, é o que diz ali no versículo 24. Isso é o meu corpo dado por vós. Ele deu-se por nós e para nós, para a glória do seu nome. E Deus deu a igreja para quem? Deus deu a igreja a Cristo. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito de Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu a igreja para Jesus cuidar. Temos os ministérios da igreja. O ministério onde Jesus, o homem, é o cabeça da mulher. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é que deve estar no comando. E cada um de nós somos uma igreja ambulante do Senhor Jesus, que formamos a igreja universal de Jesus Cristo, a igreja corporal, quando estamos por debaixo de uma autoridade aqui na terra. E não tem como estarmos fora, por debaixo de uma autoridade numa igreja, porque senão nós estamos também fora do propósito de Deus. Há pessoas que pregam que para servir a Jesus não precisa de igreja, não precisa de denominação, basta apenas ler a Bíblia e orar em casa. Está negando o corpo de Cristo. Consequentemente, essas pessoas não terão salvação. Está negando o que a palavra de Deus nos diz. Consequentemente, essas pessoas não terão salvação. A igreja foi dada para treinar o povo de Deus, para preparar o povo de Deus, para conhecer a vontade de Deus e praticar toda boa obra deixada por Deus, para a glória do Deus Pai amado. A igreja jamais foi dada para a glória do homem, mas foi dada para a glória do Deus Pai, porque Ele precisa de você que está aí no banco, Ele precisa de cada um de nós, somos importantes para Ele. Amados, diga para aquele que está ao teu lado: você é muito importante para Deus. Não se esqueça que é importante. Só que você precisa praticar essa importância que você tem para Ele. E nós vemos também a eficácia do sacrifício supremo está não apenas na sua informação, mas sobretudo na sua apropriação. Veja o que diz ali o versículo de número 26. Veja ali, ó. Porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. O que ele está dizendo aqui, ó? Ele está dizendo assim, ó. Há tantas pessoas. Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio que Ele tem poder. Eu creio que Ele é Filho de Deus. Muitas pessoas dizem isso, mas não tem nenhum tipo de comprometimento com Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você, ó. A Bíblia diz que até o diabo crê e treme. Mas onde é que o diabo está? No inferno. Não basta nós crermos. Não basta crer que Jesus tem poder e nos arrepiarmos emocionalmente. O que Deus quer de nós é um servir consciente de Deus. Um coração determinado em servir ao Senhor. Um coração que diz: não, Jesus é o que é de mais importante sobre a minha vida. Queridos, o mais importante na nossa vida é primeiro Deus, depois a família, e aí vem o nosso ministério e o nosso trabalho lado a lado caminhando. Lado a lado caminhando. Só que quando nós servimos a Deus em família, esse viver em família não pode nos impedir de cumprirmos o propósito de Deus. Amados, Deus não chamou ninguém para servir a Deus com casualidade. Deus quer contar conosco como um compromisso. Vamos supor que cada um de vocês tem uma empresa aqui. Tem uma empresa com 10 funcionários. Você vai contratar, sabe qual é o tipo de funcionário que você vai contratar? Aquele que vai trabalhar só quando ele tiver vontade de trabalhar. Você vai contratar esse funcionário? E por que exercer a vontade de Deus só quando eu tiver vontade e quando eu puder? Por quê? Para você, para nós não queremos, né? Mas para Deus serve. Para Deus serve e para mim não serve.
A Bíblia diz que nós temos que dar o melhor para Deus. Você sabe por quê? Porque diz a Bíblia que Ele tem os melhores planos para nós. Planos de paz, de alegria, de prosperidade. Eu quero o melhor, mas não quero dar o meu melhor para Deus. Queridos, nós não conhecemos a Bíblia quando nos comportamos dessa maneira. Eu quero servir a Deus quando eu achar que dá, quando eu achar que não dá, eu não vou servir a Deus. Queridos, como esse funcionário não serve para a tua empresa, será que você serve para Deus desse jeito? Será que é desse jeito que Deus te quer? Queridos, vamos colocar as coisas no seu lugar exato, da maneira como Deus quer, como Ele está dizendo aqui nessa palavra, que nós não temos que crer em Jesus como algo realmente adequado, bonito. Nós temos que nos apropriarmos. Você jamais se apropria da tua esposa, ou a esposa jamais se apropria do seu marido, se não abraçar todas as qualidades que ela tem e que ele tem, e para junto lutarem para vencer e chegar a tudo de melhor para a família. Esta verdadeira apropriação. Eu não tenho uma esposa somente por ter uma esposa. Eu cheguei em casa depois da consagração, eu tinha que preparar a mensagem ainda, e vi minha esposa atribulada, fazendo almoço, os cachorros ali, cheios de sujeira, correndo e tal. Ela dizia, vai fazer tua coisas. Eu falei, como é que eu vou te deixar sozinha aqui? Eu estou vendo que você está precisando de ajuda, como que eu vou te deixar aqui? Como que nós podemos dizer que nós nos apropriamos da vontade de Deus, se nós não pagarmos o preço, não nos esforçarmos e não irmos à luta, meus amados? Nós temos que nos apropriar. Apropriar quer dizer tomar posse, e daquilo que eu tomei posse, eu vou lutar para que aquilo cresça e seja bem sucedido. E Deus está dizendo nesta noite, se aproprie do meu chamado, se aproprie da minha salvação, se aproprie do meu propósito, se aproprie da responsabilidade que eu tenho colocado sobre ti e sobre a tua vida. Paulo advertia a igreja dizendo ali em Coríntios, olha, vocês fazem acepção de pessoas, e Deus está dizendo nesta noite, eu não faço acepção de ninguém, eu quero usar a cada um que está sentado neste banco, e se não está sendo usado, é porque não quis. Deus não faz acepção, meus amados. É muito fácil, por exemplo, alguém ser casado, e a família precisa de alguma coisa ali, daqui não vai embora, é muito fácil, não é? Agora eu quero ver quem é que tem coragem. Já, está ali, pagar o preço junto. É muito fácil dar o dízimo, deixar o dízimo pronto, não tem mais compromisso com Deus. Não, o teu dinheiro foi bem dito ontem. Deus não precisa do teu dinheiro. O que Deus quer é da tua fidelidade. Deus quer do teu comprometimento. Deus quer que haja uma apropriação do reino de Deus dentro do nosso coração e nós avançarmos para a honra, a glória e o louvor do nome de Jesus. E o que é tomar posse do reino de Deus? É entrar em oração, é realmente conhecer a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, é realmente ser um intercessor contínuo da obra do Senhor, do reino de Deus. Faça sol, faça chuva, eu ali estou, aos pés do meu Deus Todo-Poderoso. Isso é apropriar-se, meus amados. Tomar posse, não abrir mão, porque nada é mais precioso do que isso nas nossas vidas, para a glória do Senhor. E o sacrifício, meus amados, supremo, de Jesus naquela cruz, é o grande marco do cristianismo que precisa ser relembrado. Por isso que nós comemoramos a ceia, para nós relembrarmos. Veja bem ali, no versículo de número 24. Tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice,
Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, para a glória do Senhor Jesus. O que é anunciar essa morte do Senhor? É anunciar o sacrifício da cruz. Aquela cruz foi o ponto culminante, o ponto máximo da nossa salvação, da nossa redenção. A mensagem central da cruz, meus amados, ela nada mais proclama a volta do Senhor Jesus. A primeira vinda já aconteceu. Nós esperamos o Senhor voltar em glória, para a glória do seu nome. Por isso que ali está dizendo, não é verdade? No versículo 26, anunciais a morte do Senhor. O que eu anuncio a morte do Senhor? Eu anuncio que Jesus veio, ele foi açoitado, ele foi colocado uma coroa de espinho, ele foi injustiçado, ele foi insultado, ele foi humilhado, ele sofreu justamente para tomar os nossos pecados, para tirar o poder do pecado sobre a nossa vida. Ele fez tudo isso, e como se não bastasse, quando estava naquela cruz, traspassaram-no o seu lado do seu coração. Queridos, é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo aqui, anunciais a morte do Senhor. Lembra-se que Jesus veio na cruz e que ele morreu, mas antes de morrer, ele sofreu muito. Será que nós conseguimos sentir a dor que Jesus sentiu ali? Quando aqueles pregos nas suas mãos, ele sendo pregado naquela cruz, pregos enormes. Será que nós sentimos aquela dor de quando ele foi colocado uma coroa de espinho? Aquela dor dos açoites que ele recebeu? Será que nós sentimos a dor, o sofrimento de Jesus, quando ele foi debochado, quando ele foi ali injustiçado, quando ele não devia nada, e foi feito como o maior pecado, o maior devedor? Será que nós entendemos, como diz ali o livro de Gálatas, maldito o que fora pendurado no madeiro? Ele foi pendurado, ele tomou toda a maldição que era sobre nós, ele tomou sobre si, meus amados. Quanto sofrimento, quanta dor, quanta tristeza. Os seus próprios irmãos, o seu próprio povo, ali debochando dele, ali, olha, você merece, vai para lá, você é maldito. Debochando de Jesus o tempo todo, meus amados. Será que nós conseguimos sentir esta dor que Jesus sentiu naquela cruz? Será que nós podemos entender o quanto Jesus padeceu, meus amados? Será que Jesus não merece que nós o apropriemos declaradamente, tomamos posse da salvação em nossas vidas, do chamado dele em nossas vidas e do propósito dele em nossas vidas? Será que ele não merece ser honrado desta maneira? É a pergunta que deve ser ficada nos nossos corações, meus amados. Nós precisamos entender, meus amados, que Jesus Cristo, quando nós comemoramos a ceia, nós anunciamos a morte do Senhor. E entender, anunciamos esta morte até que Ele venha. Um dia Ele vai voltar. Um dia todo esse sofrimento vai terminar. Um dia toda a tristeza vai embora. Um dia toda a lágrima de sofrimento vai embora. Porque diz a Bíblia que um dia Ele enxugará toda a lágrima de nossos olhos para a glória do seu nome. Será que nós conseguimos entender isso, amada igreja? Será que nós conseguimos entender a eficácia do sacrifício supremo de Jesus? E corajosamente tomamos posse desse sacrifício, o sacrifício supremo, que é o grande marco do cristianismo. É hora de tomarmos uma posição, quem não tomou ainda. É hora de entendermos que Jesus, não basta eu crer nele, não basta eu crer na palavra dele, na verdade não crer, porque se cresce, estaria servindo ele com fidelidade. Não basta crer que ele tem poder, não, porque o diabo também, ele treme e teme ao Senhor Jesus. Não sejamos filhos do diabo, mas sejamos filhos do Deus Altíssimo, crendo que Jesus é poderoso, crendo que toda língua diante dele confessará, diante dele todo joelho se dobrará, mas servindo a ele com
com fidelidade, com esmero, com cuidado, até o fim, para chegarmos um dia na glória para com Ele para sempre. É isso que o Senhor espera da sua igreja, que a sua igreja se levante, amados. A família tem sido desintegrada dia a dia, e eu tenho orado a Deus para que Ele não permita que as autoridades do nosso Brasil venham desintegrar a família que fora formado pelo Senhor Jesus Cristo. Queridos amados irmãos, a ceia é tudo isso. A eficácia, nós temos que tomar posse da eficácia da morte de Jesus naquela cruz. E que a ceia diz que um dia Ele vai voltar. Ele vai voltar. Não desista. Caminhe com a sua cabeça erguida. Vai em frente, olhando para o autor e consumador da fé. Porque Ele é contigo. Porque tu tens buscado servi-lo com fidelidade. Aleluia. Toma posse da vitória que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. O sacrifício é um grande marco que Deus deixou para as nossas vidas. E dele nós não podemos abrir mão, amada igreja. Se coloque de pé, a igreja do Senhor. E esta é a palavra que o Senhor tem para os nossos corações. E participamos da ceia. Paulo dizia ali também que para participar da ceia só podia participar aqueles que eram crentes em Jesus Cristo, porque essa palavra foi deixada para os coríntios, amados. Jesus vai voltar um dia, sim, e a ceia está nos confirmando isso aqui, amados. Jesus vai voltar para buscar uma igreja, uma noiva gloriosa, porque Ele deu a sua vida pela sua noiva. Jesus vai voltar, meus amados, e com muita alegria Ele vai dar o nosso galardão da glória. Mas para isso precisamos estar firmes diante do Senhor. Para isso precisamos colocar Ele como prioridade em nossa vida. Para isso precisamos valorizar aquilo que Ele espera que nós realizemos. Para isso precisamos dizer: Jesus, eu não vou te servir apenas como uma casualidade, mas vou te servir como um comprometimento. Dizer: Jesus, assim como a tua morte na cruz do Calvário, o teu sofrimento foi agendado em Isaías 53, porque lá diz que o Senhor tomou sobre si todas as nossas transgressões, todas as nossas enfermidades, todas as nossas injúrias, o Senhor tomou sobre si, Jesus querido. Estava pré-agendado. Deus fez uma agenda para a vida de cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Foi pré-agendado. Ele te escolheu. Não foi você que escolheu a Ele, não. Ele te escolheu. Diz a palavra de Deus: não fosse vós que me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. Valorizemos essa escolha, igreja do Senhor. Valorizemos esse chamado e não negligenciemos. A ceia é para lembrar que Ele morreu sim, que Ele sofreu sim. Para lembrar de que nós podemos ter aflições sim. Mas para lembrar que um dia chegaremos à coroa da glória. Os ricos da igreja de Corinto, ao invés de eles verem essa ordenança, segundo a ordenança de Cristo, com carinho, eles viram com os olhos carnais. Porque a primeira ordenança, que é o batismo, é quando nós confirmamos publicamente que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. E a segunda ordenança é a ceia do Senhor. E na igreja de Coríntios, ao invés de eles terem um coração amolecido, aqueles líderes que fazem exceção de pessoas tiveram um coração endurecido. Ao invés de eles amarem mais ao próximo, eles faziam divisões. Tanto é que na palavra de Deus diz que uns diziam que eram de Apolo, outros de Paulo, outros de Cefás e outros de Cristo. Naquela igreja se via 4 grupos de divisões claramente. Mas a ceia do Senhor, ela veio para nos dizer que o que Deus tem na tua vida não é uma casualidade.
foi escrito no livro do propósito de Deus na tua vida. E Deus está dizendo nesta noite: pare de me servir com casualidade. Eu não suporto mais isso. Deus está dizendo: para de hipocrisia. Para de hipocrisia. Ou eu sou o teu Senhor, ou eu sou alguém que se quer usar a hora que você quiser. Quando você achar que não deve, você não quer mais um compromisso comigo. Jesus chamou os fariseus de hipócritas. Eu quero crer que não há cristãos fariseus. Fariseus são aqueles que apenas praticam o amor por casualidade e não com o sacrifício da cruz. Queridos, é o que o Senhor diz na sua palavra nesta noite. A ceia do Senhor, ela veio para trazer a unidade da igreja do Senhor. A unidade pessoal, olha, o teu lugar é você estar na minha vontade, diz o Senhor para ti. A unidade corporal, coletiva, olha, eu te chamei para que vocês vivam em equipe abençoadas, como uma família abençoada por Deus. Então a unidade que Deus espera é a unidade de você com Ele. É a unidade de você com a família de Deus. A unidade com a palavra de Deus. Ouvir a palavra e praticar a palavra. Deixar a palavra descer do coração. E deixar a palavra fazer de nós uma carta escrita aberta de Jesus Cristo. Embaixadores, embaixatrizes verdadeiros do Senhor Jesus Cristo. Homens e mulheres fiéis, que alegram o coração do Senhor e dizem: Deus, 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 a agenda da minha vida não é a minha agenda pessoal, mas é aquilo que o Senhor determinou para a minha vida, Senhor. Oh! Deus está dizendo nesta noite: não deixe minha agenda de lado. Não deixe minha agenda de lado, meus filhos e minhas filhas. Não deixe, porque não há nada mais precioso do que minha agenda, que eu predeterminei para a tua vida. Mas cada dia desta agenda só vai acontecer se você vencer esse dia. Dizer: Deus, vamos para o próximo. Venceu esse dia, você vira a folha da agenda: Senhor, vamos para o próximo dia. Senhor, vamos para o próximo dia. Oh, Senhor, vamos para o próximo dia, Senhor. Vamos, Senhor, para o próximo, Deus. Eu prossigo contigo, Pai. Eu quero a tua agenda, Pai. Eu quero estar contigo, Deus. Não importa o que tem que me custar, mas eu quero estar contigo, meu Pai. E vai chegar um dia, que você virou a última página da agenda. E o Senhor te leva para a glória. E você vai dizer como Paulo: combati o bom combate, venci a carreira e guardei a fé. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um amém? Queridos, como Deus aspira por este dia, mas Ele diz nessa noite: até chegar lá, vocês precisam fazer muita coisa aqui, porque eu preciso de vocês. Imagine que aquele que nos criou do pó da terra, formou o homem, foi lá e soprou o fôlego da vida. Ele disse que Ele precisa de mim, um pobre pecador. Queridos, que honra é essa que Ele nos dá? Que honra é essa que nós merecemos? Amados, nós não merecemos. E é por isso que nós estamos no tempo da graça.
Só vamos ser salvos pela graça, que é um favor imerecido. Porque eu sei que nós falhamos na nossa caminhada, mas vem a graça de Deus e nos diz que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados, nos livrar de toda injustiça. Deus está dizendo nestes dias, e nós já vivemos os últimos dias, amados. Desde o apóstolo João diz, olha que nós já vivemos os últimos dias. Ele falou isso há 2000 anos atrás. Terremotos, guerras, pai contra filhos, filhos contra pais. Já vivemos os últimos dias, e Deus quer levar uma igreja gloriosa, uma noiva imaculada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E nesta noite, eu pergunto, há alguém aqui nesta noite que ainda não entregou sua vida para Jesus e entendeu que pela palavra dele precisa entregar sua vida para Jesus e quer recebê-lo como o único verdadeiro Salvador? Alguém não recebeu ainda, quer recebê-lo nesta noite? É só levantar a mão no seu lugar e Jesus passará a morar no seu coração. Todos já o receberam? Ou alguém que porventura está afastado do caminho do Senhor e quer reconciliar-se com Ele nesta noite? Como que eu me reconcilio? É só levantar a mão no seu lugar. Você se reconcilia com Deus. Irmã, aleluia. Você que reconciliou com Deus, aí no seu lugar diga assim: querido Jesus, nesta noite eu quero te dizer que eu reconheço que eu preciso reconciliar-me contigo, e te peço perdão, Jesus, por todos os momentos que eu dei afastada dos seus propósitos. Mas nesta noite eu volto para os braços do Pai, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. É a presença de Deus, amados. Aleluia. E nesta noite, a Bíblia diz que para participarmos da ceia temos que examinar a nós mesmos. E nesta noite, examine-se a si mesmo e vê se há alguma falta no teu coração com Jesus. A mentira, a manipulação, a imoralidade, prostituição, adultério. Examine-se o homem a si mesmo, diz a palavra de Deus. E só depois de examinar-se é que poderá participar da ceia do Senhor. Examine o seu coração. Examine ele profundamente. Por isso diz aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue. Temos que participar de maneira digna do símbolo do corpo e do sangue de Jesus. E a palavra diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O pecado não pode nos afastar da ceia. Nós temos que confessar diante do Senhor. O pecado não pode nos afastar da ceia, amado. A ceia que deve afastar o pecado. E a Bíblia está nos mandando examinar-se a si mesmo. E assim beba e coma do pão. Depois de examinar, depois de se arrepender, aí poderá participar do corpo e do sangue de Cristo. E ele diz na palavra de Deus: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Amado, Deus está dizendo nesta noite, na sua palavra, muitos ficam enfermos, muitos ficam doentes, muitos partem deste mundo antes do tempo,
porque participam da ceia sem examinar a si mesmo. E o Senhor está nos convidando a examinar a nós mesmos nesta noite, para que possamos participar dignamente da ceia do Senhor. Você que o Espírito Santo te levou a dizer, olha, você tem um pecado que precisa confessar nesta noite. Coloque diante do Senhor nesta noite. Eu não vou chamar aqui à frente para que não haja constrangimento, porque o diabo até nisso ele tenta nos amarrar. Mas coloque o seu pecado diante do Senhor. Coloque diante dele. E deixe ele fazer e falar. Deus, em nome de Jesus. Eu sei que há vidas, ó Deus, que estão colocando seus pecados diante de Ti, ó Pai, nesta noite. E a Tua palavra diz que aquele que confessar o seu pecado e o abandonar, este prosperará. Mas aquele que não abandonar, não prospera, Senhor. E que nesta noite esse que está confessando, para abandonar o seu pecado para sempre, ó Pai, que esta vida, o Senhor tenha misericórdia, Jesus. Porque a Tua palavra diz que se confessarmos nossos pecados, Tu és fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos livrar de toda injustiça. Perdoa esse pecado agora, Pai, em nome de Jesus. Lava com o Teu sangue, Jesus. Purifica com o Teu sangue, Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor. Aqui nós Te louvamos e nós Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém.